Bom, pessoal, o primeiro tópico do nosso vídeo é sobre átomos e mundo atômico. O que é um átomo? O átomo é a menor partícula capaz de identificar um elemento químico e participar de uma reação química. O estudo do átomo se iniciou na Grécia Antiga, com Leucipo e Demócrito. Para esses estudiosos, o átomo era a menor componente de toda a matéria existente, sendo assim impossível de dividir o átomo em outras partes menores ainda. Durante a história, vários cientistas e estudiosos tentaram definir a forma de um átomo, sendo assim, surgiram os modelos atômicos. Os átomos são compostos no mínimo de um próton e de um elétron. Podem também apresentar nêutrons, com exceção do átomo de hidrogênio, que é apenas um elétron girando em torno de um próton. Elétrons são partículas de massa muito pequena, cerca de 1840 vezes menor que a massa do próton, e dotadas de carga elétrica negativa. Podem se mover muito rápido ao redor do núcleo atômico, gerando campos eletromagnéticos. Também estão dispostos em 8 camadas, constituindo a eletrosfera. Para cada camada, determinado número de orbitais são preenchidos. A mais externa é chamada de camada de valência, sendo também a mais energética. Os prótons são partículas que formam o núcleo atômico junto com os elétrons. Possuem carga positiva do mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Dessa maneira, prótons e elétrons se atraem eletricamente. Já os nêutrons, junto aos prótons, formam o núcleo atômico e, como possuem massa bastante parecida, constituem 99,9% de toda a massa do átomo. Possuem carga elétrica nula e são dispostos estrategicamente no núcleo de modo a estabilizá-lo. Vou falar um pouco sobre corrente contínua e corrente alternada. Uma corrente elétrica nada mais é que um fluxo de elétrons passando por um fio. Se os elétrons se movimentam num único sentido, essa corrente é chamada contínua. Se eles mudam de direção constantemente, estamos falando de uma corrente alternada. Na prática, a diferença entre elas está na capacidade de transmitir energia para locais distantes. A energia que usamos em casa é produzida por alguma usina. É preciso percorrer centenas de quilômetros até chegar à tomada. Quando essa energia é transmitida por uma corrente alternada, ela não perde muita força no meio do caminho. Já na corrente contínua, o desperdício é muito grande. Isso porque a corrente alternada pode facilmente ficar com uma voltagem muito mais alta que a contínua. Quanto maior a voltagem, mais longe a energia chega sem perder força no trajeto. O único problema da alta voltagem transportada pela corrente alternada é que ela pode provocar choques fatais dentro das residências. Por isso, a alta voltagem é transformada no final em tensão baixa. As mais comuns são a de 127 e 220 volts. Portanto, a corrente que chega à tomada de sua casa continua sendo alternada, mas com uma voltagem bem mais baixa. Já a corrente contínua sai, por exemplo, de pilhas e baterias, pois a energia gerada por elas é usada nos próprios aparelhos que as carregam. Também há muitos equipamentos eletrônicos que só funcionam com corrente contínua, possuindo transformadores internos que adaptam a corrente alternada que chega da tomada. O terceiro tópico do nosso trabalho é semicondutores, diodos e transistores. Os semicondutores têm tido um impacto incrível na nossa sociedade. Eles são encontrados nos chips de microprocessadores e em transistores. Tudo que é computadorizado ou que utiliza ondas de rádios depende de semicondutores. Atualmente, a maioria dos chips semicondutores e transistores é produzida com silício. Você já deve ter escutado expressões como Vale do Silício e Economia do Silício. Exatamente por isso, o silício é o coração de qualquer aparelho eletrônico. O diodo é um componente formado por dois cristais semicondutores de silício ou germânio. Durante a fabricação, os semicondutores recebem a mistura de outras substâncias, formando assim um cristal P e outro N. O terminal P recebe o nome de ânodo e o N recebe o nome de cátodo, e só conduz corrente elétrica quando a tensão no ânodo for maior que a do cátodo. Portanto, eles podem funcionar como chave interruptora. Também é o dispositivo semicondutor mais simples possível, e por isso, excelente ponto de partida para entender como funcionam os semicondutores. O transistor é criado utilizando 3 camadas, ao invés das 2 utilizadas no diodo. Você pode criar tanto uma combinação NPN quanto PNP. Um transistor pode atuar como chave ou um amplificador. Um transistor se parece com 2 diodos de costas um para o outro. Assim, você teria que imaginar que nenhuma corrente poderia fluir por um transistor, já que os diodos bloqueariam a corrente dos dois lados. Isso é verdade. Contudo, quando se aplica uma pequena corrente à camada central da estrutura, em sanduíche,
uma corrente muito maior pode fluir pelo sanduíche como um todo. Isso dá ao transistor seu comportamento de interruptor. Uma pequena corrente pode ligar e desligar uma grande corrente. O chip de silício é uma peça que pode comportar milhares ou mesmo milhões de transistores. Com transistores atuando como chaves, é possível criar portas lógicas e com elas pode-se criar chips de microprocessadores. A evolução natural do silício para o silício dopado, para transistores e para chip, é o que tornou os microprocessadores e outros dispositivos eletrônicos tão baratos e onipresentes na sociedade atual. Os princípios fundamentais são incrivelmente simples. O milagre é o constante refinamento desses princípios ao ponto que, hoje, milhões de transistores podem ser criados de forma barata em um único chip. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o circuito eletrônico de cada porta lógica. Na imagem vemos o circuito eletrônico de uma porta AND. Nessa, vemos o circuito de uma porta OR. Nessa, de uma porta NOR. Agora, na imagem, o circuito eletrônico de uma porta NOT. De uma porta NAND. De uma porta XOR. E de uma porta XNOR. Vou falar um pouco agora das portas lógicas, sua simbologia e a tabela verdade. A porta AND, ela vai assumir a sua saída nível lógico alto quando as duas entradas forem 1. Nos outros casos, sairá 0. A porta OR sairá 0 apenas quando as duas entradas forem 0. Nos outros casos, a sua saída será 1. A porta NOT ou a porta inversora. Quando a sua entrada for 0, a sua saída será 1. Quando a sua entrada for 1, a sua saída será 0. A porta NAND é o inverso da porta AND. Apenas sairá nível lógico 0 quando as duas entradas forem 1. Nos outros casos, sairá 1. A porta NOR ou porta NO vai sair 1 apenas quando as duas entradas forem 0. Nos outros casos, todas as saídas serão 1. A porta OR exclusivo ou short. A sua saída será 0 quando as duas entradas forem 0 ou as duas entradas 1. Nos outros casos, sairá 1. A porta XNOR ou porta coincidência. Sua saída assumirá nível lógico alto apenas quando as entradas forem 0, 0 ou 1 e 1. Nos outros casos, a saída será 0. Bom, agora eu vou falar de circuitos combinacionais. Eu trouxe um exemplo de um circuito somador completo. Ele é composto por um dispositivo que a gente põe um número e ele transforma em número binário, do decimal para binário, e faz a soma através desse sistema somador aqui, e dá a sua saída em binário, e o dispositivo a transforma em decimal de novo aqui no final. Então vamos lá. 2 mais 0, a saída é 2. 2 mais 4, 6. 10 mais 4, 14. Vocês podem ver as entradas e as saídas aqui embaixo. 11 mais 4 são 15. Isso é o mesmo sistema que é empregado em calculadoras para fazer sua soma em computadores através de portas lógicas, conjunto delas. Faz diversos tipos de soma, esse tipo de circuito. Bom, pessoal, eu vou falar um pouco agora a respeito do sexto tópico do trabalho, que aborda os temas flip-flops e latches. Para começo de história, eu vou falar um pouco sobre o latch. A forma mais básica de implementar-se um circuito lógico de memória é conhecida como latch. Sua arquitetura é composta de duas portas lógicas inversoras, possuindo duas saídas, a variável lógica Q e o seu complemento lógico. Evidentemente, o latch só consegue armazenar um único bit. Um latch, portanto, é um elemento básico de memória que opera sob níveis lógicos de sinal, isto é ativado quando o sinal é 1 ou 0. Latch com NAND. Note que este latch RS possui duas portas NAND conectadas com duas entradas, o S e R. Também possui duas saídas, uma denominada Q e a outra sendo o complemento de Q, ou Q barrado. Independente dos valores lógicos atribuídos a S e a R, essas variáveis são referências aos valores de variável de estado do latch RS. Em primeiro lugar, especifica-se o estado do latch RS, através do par Q e seu complemento.
É claro que a escolha adequada das entradas poderá produzir um dos dois estados, de acordo com a tabela verdade. Note que o estado 7 é alcançado pela combinação S igual a 0 e R igual a 1. O estado reset por S igual a 1 e R igual a 0. Já na combinação S igual a 1 e R igual a 1, o estado atual é mantido. Finalmente, na combinação S igual a 0 e R igual a 0, obtém-se erro lógico. LET com NOR. Vemos que esse LET tem o mesmo princípio de funcionamento que o anterior. Porém, ao invés de portas NAND, esse LET RS possui duas portas NOR, conectadas com duas entradas, SET e RESET. Também possui duas saídas, uma denominada Q e a outra Q barado. No LET com NOR, o estado 7 é alcançado pela combinação S igual a 1 e R igual a 0. Logo, o estado RESET é obtido por S igual a 0 e R igual a 1. Para S igual a 0 e R igual a 0, o estado atual é mantido, e na combinação S igual a 1 e R igual a 1, obtém-se erro lógico. Flip-flop RS assíncrono. Este flip-flop tem duas entradas reset e set, e é assíncrono porque o tempo necessário para a atualização das saídas Q e Q barado depende do atraso das portas lógicas que constituem seu circuito. Tanto no circuito como nas expressões, devido à propagação dos sinais, as saídas Q e Q barado devem ser atualizadas constantemente, até a estabilização das saídas. Assim, para R igual a 0 e S igual a 0, as saídas futuras sempre serão iguais às atuais. Para R igual a 0 e S igual a 1, a saída futura Q será igual a 1. E para R igual a 1 e S igual a 0, a saída futura Q será igual a 0. Para R igual a 1 e S igual a 1, encontraremos erro lógico. Flip-flop RS síncrono. Este flip-flop apresenta, além das entradas reset e set, uma terceira entrada denominada clock, que através de um sinal externo chamado pulso de clock, determina o instante de atualização das saídas, Q e Q barado. Neste circuito, quando a entrada clock está em nível lógico 0, as saídas Q e Q barado permanecem inalteradas, independente das variações das entradas reset e set, ou seja, a entrada clock inibe as entradas R e S. Sua saída é 1 quando S igual a 1 e R igual a 0, e 0 quando S igual a 0 e R igual a 1. Quando ambas entradas forem 0, a saída é a saída anterior, isto é, o estado atual. Quando ambos S e R são 1, o circuito produz erro lógico. Flip-flop JK. Neste flip-flop, as entradas J e K executam respectivamente as funções set e reset. Seu funcionamento é similar ao FF RS síncrono. Quando se aplica uma borda de subida na entrada J, sua saída Q vai a nível lógico 1. E, ao se aplicar uma borda de descida na entrada K, sua saída Q vai a nível 0. Enquanto as combinações J igual a 1 e K igual a 0, e J igual a 0 e K igual a 1 são respectivamente set e reset. J igual a 1 e K igual a 1 não levam ao estado proibido, mas inverte o flip-flop. Flip-flop JK Master Slave. Esse circuito é composto por dois flip-flops RS síncronos, ligados em sequência com um inversor, entre a entrada de clock da primeira parte do circuito e a entrada de clock do segundo, além de uma outra realimentação que vem das saídas Q e Q barada. Para J igual a 1 e K igual a 1, na subida do pulso de clock, X e Y complementam-se apenas uma vez, e na descida do pulso de clock também. As saídas Q e Q barado complementam-se apenas uma vez, permanecendo estáveis até que um novo pulso de clock completo, transição positiva ou negativa, seja aplicada à entrada CK. Este flip-flop tem uma característica interessante, que é o fato das saídas se atualizarem apenas na descida do pulso de clock, sendo assim chamado sensível à transição negativa. Flip-flop JK Master Slave com preset Clear. O flip-flop JK Master Slave pode ser melhorado introduzindo-se duas entradas muito úteis, preset e Clear. Essas entradas atuam diretamente nas saídas, independente do pulso de clock e do nível lógico das entradas. As entradas preset e Clear são ativas em nível lógico 0 e têm função de forçar a saída Q para 1 ou para 0. Com as entradas preset e Clear desativadas, ambas em nível lógico 1, o flip-flop funciona normalmente, ou seja, suas saídas dependem de J, K ou do clock. As entradas preset e Clear não podem ficar ativas ao mesmo tempo em nível lógico 0, caso contrário, obtém-se um novo erro lógico nas saídas. Então eu estarei ensinando sobre um registrador de 4 bits com shift, que seria o deslocamento,
que então ele funciona assim. Nesse botãozinho aqui é do load e do shift. Quando ele está desativado é o shift que está ativado, então ele manda a casa da direita para a esquerda. Quando eu deixo ele ativado, ele carrega a entrada paralela e joga na saída paralela. Vou fazer uma demonstraçãozinha breve, então com o número 1001. Vou dar um load para ele carregar. Dar um pulso de clock aqui em cima nesse botãozinho. Já carregou, então agora posso desligar o load, que eu vou fazer ele sair em saída serial. Desligando aqui o load, ativando o shift. Ele já está com o primeiro saindo em serial. Eu preciso mais 3 pulsos de clock para fazer o último sair. Então, 1, 2, 3. Tá, então agora vamos fazer com a entrada serial e saída paralela. Então eu vou jogar o mesmo número, que seria o 1001. Dar um pulso de clock, vou desligar, dar outro, mais um. E então assim terminar o número 1001. Agora ele já está saindo na saída serial também. Então com mais 3 pulsos de clock, eu vou tirar ele totalmente da saída paralela e jogá-lo para a saída serial. Mais 1, 2 e 3. Memória RAM, ela aceita escrever e ler dentro dela, que é por esse botão aqui, que quando ele está desativado, ele aciona a escrita, e quando ele está ativado, ele aciona a leitura. Esse botãozinho aqui do lado, ele serve para acionar ou desacionar a memória, ativar ela ou desativar. Aqui é os botões de endereço, aqui os botões de entrada e aqui os LEDzinhos de saída. Então aqui eu vou fazer uma simulaçãozinha rápida na entrada 1. Eu vou jogar o número 1 também, então ele já está ativado. Agora ele já salvou e ele já está lendo. Vou fazer a mesma coisa agora para a célula 1010, endereço 1010 aqui. Vou salvar 1010 dentro dela. Ativando aqui, então já está salvo. E agora eu posso olhar aqui que a célula 1 contém 1 e a célula 1010 então está com 10, funcionando então perfeitamente. Podendo abrir aqui também e olhando por aqui. A célula 1 contém 1 e a célula 10 contém 1010.